preço da liberdade é a eterna vigilância. As pessoas se acham livres para fazer o que bem entendem, mas não conseguem perceber que na verdade estão escravizados por desejos, por paixões. O apóstolo Paulo dizia: eu sei viver na abundância, mas eu sei viver na escassez. Em todas as coisas eu sou instruído. Eu sei tanto ter muito, como eu sei passar necessidade. Sabe por quê? Um ministro precisa ter a consciência que ele está escravizado, ele não faz a vontade própria, ele não pode ficar pulando de um lado para o outro, flertando com a igreja daqui, igreja valorizando paz. Falei, irmãos, que isso não é evangelho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O poder não é para conquistar, o poder é para suportar. Queridos irmãos, graça e paz, muita alegria estar aqui. O sermão hoje é desafiador. Olha, a nossa vida tem que estar comprometida com a vida de Deus. Você tem exercitado o ministério que Deus te tem confiado? Você tem convicção daquilo que você precisa fazer, como precisa fazer? Você tem realizado uma obra que toca o coração de Deus? Quer saber mais? Venha conosco. Meus queridos irmãos, hoje, como é dia do pastor, me permitam fazer aqui uma explanação sobre a vida ministerial, e eu quero usar um texto que vai falar aos pastores e também à igreja. Está lá em 1 Coríntios 4, versos de 1 a 5. Eu diria o tema da reflexão é comprometidos com o ministério. 1 Coríntios 4, versos de 1 ao verso de número 5. E antes de ler, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele está desde o capítulo 1 tentando alertar a igreja quanto ao problema do culto ao ego, quanto às pessoas que estão com práticas filosóficas, gnosticismo entrando forte dentro da igreja, e eles perdidos discutindo quem é de Deus, quem não é de Deus, o que pode, o que não pode, e colocando em xeque toda a vida e todo o apostolado desse homem que escreve essa carta. Na verdade, existia um grande espírito de facção dentro da igreja. Chegam a dizer, uma é de Cefas, outra é de Paulo, outra é de Apolo, outra é de Cristo. Então o apóstolo Paulo chega aqui no capítulo 4, ele escreve o seguinte, parece que ele vem concluindo uma ideia anterior. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dois mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, e Ele trará luz ao que está oculto das trevas e manifestará as intenções do coração. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Pai, Tua palavra será proclamada e ela sempre faz aquilo que te agrada. Que diminua eu, que o Senhor cresça. Fale com a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, para tentar combater o que estava acontecendo e tentar colocar as coisas no seu devido eixo, ele começa a falar que uma palavrinha que todos nós, de alguma forma, em algum momento, buscamos constantemente, que é uma coisa chamada reconhecimento. Aliás, dizem as grandes empresas
que a melhor forma de motivar pessoas não está no aumento salarial. Pasmem vocês. Aumentou o meu salário, estou sendo reconhecido. Nem sempre. Não está numa promoção, mas está no reconhecimento. O reconhecimento tem um poder enorme. E nós buscamos isso em algum momento, de alguma forma, que sejamos reconhecidos. Todos nós temos inúmeras necessidades. Eu lembro da pirâmide de Maslow, que dizia, desde as necessidades básicas até a última necessidade que temos, que é uma necessidade de status, mas que possuímos em determinado momento da vida, de alguma forma, alguma dessa necessidade a gente possui. E o apóstolo Paulo está falando, olha, a ideia é que reconheça, mas que reconheça como ministro. E quando fala ministro, dá a impressão que o apóstolo Paulo é um soberbo, porque ele está querendo dizer, olha, eu quero que me vejam como cara, porque quando fala ministro, já soa com aquele grau de superioridade. Eu vou falar de novo para os irmãos ficarem impactados. Olha o que o Paulo está falando, ministro. Eu me lembro de uma história de uma vez de um homem que estava em Brasília, um servo do Senhor, um pastor, e ele estava atrasado, e chegou no check-in do balcão, a funcionária disse assim, já encerrou, senhor. Ele disse, por favor, me ajude, porque eu tenho um compromisso no lugar tal, hora tal, e eu acho que ainda dá tempo de ver a última pessoa saindo, entrando ali, me ajude. A menina novamente falou, senhor, acabou. Aí ele falou assim, ajude o ministro. Aí ela falou assim, o senhor é ministro? Por favor, senhor, qual o seu nome? Na hora foi lá, está constando o seu nome aqui. Chamou um pessoal lá dentro para acompanhar o ministro até o interior da aeronave. Colocou ele lá dentro no assento especial. E quando chegou lá dentro, o rádio já tinha sido passado para o pessoal dentro da aeronave. Aí falaram assim, ministro, o senhor está sendo bem tratado, está tudo certinho, algum desconforto? Ele disse, não. O senhor é ministro de que ministério? Eu sou ministro da palavra de Deus. Irmãos, na nossa cultura, a terminologia de ser um ministro soa como um grau de extrema superioridade, de um cargo magnífico, aliás, assim, de um primeiro escalão governamental. E quando o apóstolo Paulo está dizendo, me reconheça como tal, a nós, quando a gente lê cruamente o texto, a palavra de Deus, sem aprofundar e mergulhar, dá a impressão que o apóstolo Paulo é um soberbo, está dizendo, o que eu quero é que me reconheçam como cara, como primeiro escalão, né? Eu estou aqui numa intimidade com o Pai, eu sou o cara aqui dentro da igreja, mas não, o termo usado grego, que o Paulo está falando de ministro, daquele servo, é upereta. Upereta quer dizer escravo que vive no porão. É um servo. O que o apóstolo Paulo está dizendo, lembra daqueles filmes? Alguém já viu isso alguma vez, em algum momento da vida? Se não vê, você chega em casa e veja, que eu também não sou obrigado a ficar dando spoiler de um monte de filme, não. Eu, como exímio, culto em filmes que eu sou, não é? Aqueles que me conhecem, aqueles filmes que tem aquelas embarcações, aí lá embaixo ficam aqueles escravos acorrentados, remando, remando, remando. Aí vem um soberano ali para dar, de vez em quando, um incentivo àquele pessoal. O incentivo é uma chicotada. E eles continuam remando, lá embaixo no porão, remando. Aqueles homens estão condenados à morte, estão acorrentados, e não há outro destino na vida senão trabalhar arduamente esperando a morte. É esse o sentido que o apóstolo Paulo está falando. Eu quero que vocês me reconheçam como sendo um escravo condenado à morte. Não há superioridade. Me reconheçam que eu estou escravizado.
Quando o apóstolo Paulo vai escrever a igreja em Roma, no capítulo 1, verso de número 1, ele fala, eu quero que vocês me vejam, eu como Paulo, fala assim, como servo. E a palavra grega ali quer dizer doulos. E mais uma vez o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou como aquele que serve. E um teólogo chamado William Barclay, ele faz três afirmações em cima desse texto de Romanos, capítulo 1, verso de número 1, na apresentação paulina. E ele destaca a seguinte questão. O escravo, em primeiro lugar, ele não tem uma vida própria, porque a vida não é dele. Por quê? O escravo fora comprado por um alto preço. Será que você se identifica diante desse processo? Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. O Senhor pagou um alto preço por cada um de nós, um preço de sangue caríssimo na cruz do Calvário. E Barclay diz assim, um segundo momento, o escravo, ele não tem vontade própria. O desejo do escravo é agradar ao seu Senhor. Hoje me parece que nós temos um chamado ministério, mas há tanta gente com tanta vontade própria, tem vontade. Eu acho que o pessoal está vivendo uma vida de uma gravidez e que não gera nunca o filho, porque só fica nas vontades, mas não está cumprindo a vontade daquele que o chamou. Em outro texto, o apóstolo Paulo vem falando, a um jovem, ele vem falando assim, aquele que se alista para a guerra deve agradar aquele que o alistou. Eu acho isso muito interessante, irmãos, que a terminologia ali é militar. Mas está falando de agradar. E se tem uma coisa difícil, às vezes, dentro do militarismo, esse negócio de agradar, de servo, subserviente, chamar aquele negócio assim, eu sou oficial. Dentro do militarismo tem oficial subalterno, olha que terminologia. Intermediário, superior. Se tem superior, tem que ter um inferior. Oficial general. Aí você vai pedir para falar com a autoridade, você que é o servo. Primeiro, a continência sempre parte do mais moderno. E ele vai lá e cumprimenta. Acho que eu não fui bem não, posso ser melhor aqui. Falei de Dolite, você que está ali, como é que o negócio funciona. Aí eu chego lá diante do Senhor, me apresento. Pastor Anderson se apresentando. Atitude, gestos e duração. Aí ele fala assim, pode descansar. Se eu estou assim, eu faço isso. Se ele não falar, eu continuo assim. Erguido. Depois que eu falei tudo para o Senhor, eu quero ir embora. Você acha que eu falo o quê para ele? Dou beijo e falo tchau? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu estou diante de uma autoridade, eu sou servo. Como é que ele se refere a essa autoridade? Mais uma vez ele ergue a mão e fala, permissão para me retirar, senhor. Deu permissão. Se for praça, meia volta, rompe marcha. Acho que eu não esqueci muito esse negócio, não. Você precisa agradar o Senhor. Você não tem vontade própria. Terceiro item que o Barclay fala é uma coisa interessante. Ele defende a tese do servo no seguinte aspecto. Que esse servo, ele é o escravo mais livre que você já viu. Por quê? Antes nós tínhamos uma vida escravizada pelo pecado, agora debaixo do senhorio de Cristo Jesus, nós fomos libertos, por isso que a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então é debaixo do senhorio de Jesus que você tem liberdade total, e ele chega a dizer assim, não useis então de liberdade para dar ocasião à carne.
Não há espaço mais para a carne. A liberdade que temos é uma liberdade onde o Espírito controla, vigia. Aliás, tem uma frase muito célebre dizendo que o preço da liberdade é a eterna vigilância. As pessoas se acham livres para fazer o que bem entendem, mas não conseguem perceber que, na verdade, estão escravizados por desejos, por paixões. Tiago fala, de que se queixa o homem? Cada um está sendo aí enganado, está dando aí luz ao pecado, porque é aquela coisa chamada concupiscência. Está aqui dentro, isso escraviza. Quando observamos então a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo, eu quero ser reconhecido como aquele que tem um Senhor, que não tem vida, que vive para agradar ao próprio Deus e que hoje a liberdade que eu tenho é ser escravo dele. Irmãos, que coisa paradoxal dentro do cristianismo é pensarmos na liberdade que temos debaixo do senhorio de Cristo Jesus, dizendo, eu sou um escravo de Cristo Jesus. Como é difícil para nós, ministros da palavra de Deus, a gente saber que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem alertado a cada um de nós, o Senhor nos chama para viver uma vida acorrentado, presos, e fazendo tão somente aquilo que agrada ao nosso Senhor. Às vezes dá vontade de fazer umas coisas, irmãos, e vontade é uma coisa que dá. Esses dias eu recebi um WhatsApp do outro que falou assim, pastor, gostei do testemunho domingo falando da vaga lá do carro do estacionamento, que o senhor ficou esperando, deu certo, puxou, o outro veio, entrou. Esses dias me deu vontade de esganar um sujeito assim também. Não dá vontade, irmãos? Ah, dá. Mas vontade é uma coisa que dá e passa. Quando a gente se submete ao Senhor, o nosso ministério não é um ministério onde há o nosso querer. Outro dia um funcionário da igreja falou assim para mim, pastor, o senhor veio para essa igreja aqui, o senhor tinha pastoreado uma igreja grande, feito algo assim, porque de onde é que o senhor saiu? Porque o senhor parece que saca isso, saca aquilo. Eu falei, meu irmão, não saco nada. Agora, uma certeza eu tenho, tudo que a gente vai fazer aqui, eu dobro o meu joelho e eu pergunto àquele que saca tudo, que é o dono da igreja. O dono da igreja sabe o que é melhor para a igreja. Cheguei aqui cheio de ideias, cheio de coisa, o que essa igreja é isso, mas uma coisa o dono da igreja ensina, respeite o DNA da igreja, cada igreja tem um DNA, irmão. E é com base nesse DNA que a forma vai sendo construída. Agora, como é que a gente aprende isso? Com o dono da igreja. O que eu sei de igreja? Nada, irmãos. Eu não sei nada. E quando eu penso que eu sei, miserável. Irmãos, não tem uma vez que eu vá subir nesse púlpito aqui, que a minha mão não está tremendo. Vocês estão me vendo tremendo, sim ou não? Começaram a ver agora. Que minha mão não esteja gelada. Que o coração não tenha uma palpitação diferente. Alguns costumam ser até mais profundos, cientificamente falando, e dizem que nós temos até TPM, tensão pré-mensagem. Você acha que é só mulher que tem TPM? O pastor também tem, irmão. Tensão pré-mensagem. Porque quando eu penso no desafio que tenho, que eu sou diante do Senhor, eu não posso vir aqui ao meu luxo e prazer e fazer o que eu bem entendo, não. Eu estou aqui servindo, eu sou um escravo, eu estou acorrentado, eu preciso agradar ao Senhor. E a vida de um escravo é assim. Agora, me chama a atenção no texto, quando a gente consegue ver que ele usa agora uma terminologia diferente, dizendo agora não só a questão do opereta, do escravo baixo, mas ele usa uma terminologia diferente, agora ele vai falar do mordomo obediente. Em segundo lugar, ele fala que o obreiro é um mordomo que obedece às ordens do seu senhor. Olha que figura boa, do mordomo. E mordomo aqui é usado como aquele que é um ministro, um dispenseiro. E esse dispenseiro vai cuidar de tudo da casa do pai. Sua função é cuidar dos interesses do Senhor, da alimentação, de tudo que ali sucede.
E quando eu olho para uma despensa, outro dia eu estava vendo o programa do MasterChef. Aí eu vi que cada um tinha um desafio de montar um prato. Nesse desafio de cada um montar um prato, o que eles estavam fazendo? Eles davam um tempo para ir na despensa com uma cestinha e cada um pegar os ingredientes que queria para montar aquele prato. E aí é o estouro da boiada. Eles correm, cada um pega a cestinha cheia de produtos, aí vem eles com vários produtos na cestinha. Agora vai montar o cardápio. Aí fica aquelas figuras ali, né, passando. O que você está fazendo aqui? Uma supervisão. Aí, para aqueles que cozinham, né, carne, conforme diz o doutor Jacan, se tempera com sal e pimenta. Quem já viu o programa sabe perfeitamente o que eu estou falando. Aí ele, isso aqui está muito cítrico, isso aqui está muito não sei o quê. Escolhe ali sempre um prato que seja o melhor. O melhor. Me chama a atenção ali, naquela experiência, é que eles podiam pegar todos os produtos e depois definir que produtos iam usar. Mas não, eles já vão naquilo que pretendem fazer. Há um plano. Eles elaboram um plano. Mas, no final, por que esse plano ficou pior do que esse, e o outro deu certo e o outro deu errado? Porque tem sempre um que é eliminado. E tem sempre um que vai para o andar de cima. Já viu? Sobe lá aquele mezanino. Eu fico pensando, quando eu vou preparar um sermão, que tipos de ingredientes eu estou usando? Se eu estou sendo eliminado ou se está indo para o outro andar. Você sabe por quê? O mordomo, ele não monta cardápio porque a comida já está pronta. O mordomo não sai para fazer compras, porque ele já está abastecido pela palavra de Deus de tudo quanto vai alimentar o rebanho. O mordomo, o que faz? Serve. Não adianta querer dar de MasterChef aqui, meus irmãos. Porque a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que liberta, o tempero que vai realmente fazer a diferença, não é do pastor Anderson, mas é daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor já tem tudo quanto precisamos. Por isso que ele é garçom. Garçom não é provedor. O que cabe ao servo é servir. E quando a gente serve, a comida ali já está toda arrumadinha, toda temperadinha, quem vai degustar, vai saborear e vai dizer, eu precisava disso. Sabe aquela comida que você acaba de comer, você fala assim, eu precisava ter comido isso hoje, sabe? Aquela coisa assim que você, né, você prepara assim com aquele carinho, aquele churrasco agora, horário do almoço, irmãos, com aquela picanha maturada argentina, aquele tibone assado de tiras, aquela sobremesa, aquele tiramisu, feito com queijo mascarpone. Depois eu dou a receita, irmãos. Com a massinha, pão de ló, chantilly por cima, chocolate pulverizado. Irmãos, já tem gente fazendo assim, já, no culto. Eu vou parar por aqui. Está aí uma das coisas que dá prazer a gente saborear uma boa comida. E a boa comida do trono da graça já tem sido dada a cada um de nós. Cabe a nós, ministros da sua palavra, apenas servir. Às vezes tem uns pratos quentinhos. Eu falei assim, Márcia, ontem à noite eu falei assim, eu preparei um sermão todinho para amanhã. Eu vi agora, Deus me deu um outro direcionamento. Essa comida aqui vai estar quentinha, deixa esse outro para depois. A gente fala, a gente ora, a gente prepara, mas nós não temos o poder de convencer ninguém de nada. O paladar é teu, e sabe quem entende do teu paladar? É o Senhor dos Exércitos.
Pastor não entende paladar de ovelha. Você desenvolveu um paladar que eu não sei qual é, mas ele sabe. Você pega a mesma comida, um prova e diz assim, não gostei não. Irmãos, eu acho isso. Tem gente que gosta de jiló. Misericórdia, irmão. Tem gente que gosta de... Tem gente que acorda comendo jiló e dorme comendo jiló. Eu estou quase botando numa gaiola. Ainda fala assim, ó, tem um gostinho bom, amargo. E tu já viu amargo ter gosto bom, irmão? É bom. Quer ver uma coisa, irmão? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Presta atenção, olha aqui. Eu nunca vi alguém que começou a tomar cerveja e falar que gostou de cerveja. Eu nunca vi. Todo mundo que tomou o primeiro copo falou assim, troço ruim, amargo. É igual açaí, estão dizendo aqui. Agora eu quero entrar no cardápio de Deus para a tua vida. Coisas, às vezes, que você precisa adaptar o teu paladar. Sabe por quê? Essa palavra é muito confrontadora. Eu vou para uma igreja que ali está dizendo, você vai conseguir, você vai prosperar. Olha, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Aonde tu puseres as mãos, vai dar tudo certo. Agora, se falar, arrependei-vos, tu vai para o inferno, a vida que tu tem desagrada a Deus, eu não quero ouvir isso não. Isso não é palatável. Nós estamos vivendo um momento tão difícil dentro da igreja que tudo ofende, a gente não pode falar mais evangelho, raiz, palavra, porque é muita gente com paladar muito apuradinho, sabe? Eu quero amêndoas marroquinas de gansos lá da Finlândia. E o problema, irmãos, que isso a gente está chegando a alguns escalões que está difícil. Às vezes você vai convidar alguém para vir na igreja, um grupo musical, eu vou, pastor, está tudo certo, ó, eu preciso da passagem, tá, amém. Daqui a pouco, a minha oferta é tanto, eu já falo, dispensa. Eu quero dizer que pela manhã eu estou tomando iogurte natural, com passas, irmão, pelo amor de Deus. Na hora do almoço eu só como folhas oriundas. Meu Deus do céu. Irmãos, parece que, irmãos, está assim o negócio. A minha água, por favor, é só Perrier. Se não botar Perrier, eu fico perreado e não consigo cantar. Outro dia veio outro aqui e falou, não, o meu eu faço gargarejo de manhã com própolis, geleia real, geleia irreal, sei lá o quê, irmãos, há umas coisas lá que, aí às tantas horas eu treino minha voz, aí que não sei o quê, depois eu só como sementes, depois que não sei o quê, amém, irmão, Deus te abençoe. Mas aqui não tem própolis, não tem semente, aqui tem evangelho. Aqui é na simplicidade, mas a gente não deixa de honrar as pessoas. Se tem uma coisa que a gente procura fazer é honrar a todos que chamamos para vir aqui. O princípio da honra. Mas as pessoas estão perdendo a realidade do que é ser igreja. Eu quero viajar, eu quero cadeira que tal, que gira dentro do avião. Eu quero a cama que não sei o quê. Agora eu quero o suco de framboesa com kiwi e com... meu irmão, pelo amor de Deus. Aí a gente vai trazer para uma realidade, não é palatável, corre do confronto, sabe por quê? Eu fico pensando até que ponto realmente está chamado para o ministério, porque ministério é simplicidade. O apóstolo Paulo dizia, eu sei viver na abundância, mas eu sei viver na escassez, em todas as coisas eu sou instruído, eu sei tanto ter muito, como eu sei passar necessidade, sabe por quê? Aí entra o poder verdadeiro. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O poder não é para conquistar, o poder é para suportar. Esse é o grande poder.
Ah, eu posso todas as coisas. Quer ver como é que eu vou passar no concurso? Não, não é isso que está falando Filipenses 4,13, não. Está falando poder para suportar. Irmãos, eu conto com a equipe pastoral sempre essa história. Um dos lugares que eu fui mais honrado, eu fui pregar numa garagem que tinha 5 pessoas. E foi me buscar num Palio 98, sem ar-condicionado. Eu entrei dentro daquele carro, irmãos, assim, fiquei suando igual pano de cuscuz. O carro estava limpo, perfumado, todo arrumadinho. Eu cheguei na igreja, preguei. Quando terminou, irmãos, não tinha mesa para sentar. Aí eles me deram um lanche, um guaracamp, com pastel de forno, mas era assim 90% massa e 10% recheio. Já viu aquele pastel de forno? Era diferente. E a Márcia me conhece, eu não gosto muito de coisa assim maçuda, não. Eu comi com entusiasmo, que ainda me deram mais um para a Melina e um para a Márcia. Eu trouxe com muito carinho. E eles me deram uma cestinha, que eu cheguei em casa, eu chorei muito com aquilo. Quando eu abri, irmão, tinha um envelopezinho com oferta, com notas de 2 e de 5 reais. E tinha um bonequinho de biscuit que foi feito com aquele... Que metade é biscuit que chama aquilo? É isso mesmo, né? Isso. E metade era assim, pastor, e metade a minha profissão lá fora, tudo arrumadinho, assim, tudo direitinho. Com tanto carinho aquilo foi feito. Meus irmãos, eu chorei copiosamente e perguntei assim a Deus, Deus, o que o Senhor está me ensinando aqui? E quando eles foram me levar em casa, esse rapaz foi com a esposa dele. Eu falei assim, seu carro está tão limpinho, cuidado. Aí a esposa falou assim, pastor, ele ficou hoje o dia inteiro, sábado ele inteiro, limpando esse carro. Não tinha ar-condicionado. Irmão, tu quer honra maior do que essa? Você quer honra maior do que essa? Irmãos, eu não vou negar que a vida já me deu coisas maravilhosas. Eu já participei de jantar, eu indo no Mercedes, sendo escoltada lá na Hungria, em Budapeste, em Castelo do século IV. Cheguei lá, irmãos, era assim, os monges vinham receber a gente, botava lá todos os capuzes lá pendurados. Aí cada monge te levava para uma mesa. Cheguei lá, tinha um órgão lá do século VII, VIII, tocando músicas gregorianas. Aí vinha tocando o sino, ia saindo cada monge do seu lugar, o sino no pé direito, parava em frente o convidado, servia entrada, prato principal. No final eu ganhei uma maletinha com 11 bebidas que foram servidas, o histórico do castelo com brasão de cera, aliás o cardápio era assim, e um CD com todas as músicas que foram tocadas. E eu pensei, Deus, o que a vida me reservou, que momento difícil. Mas já fui em alguns lugares, irmãos, que me deram uma pizza de sardinha carbonizada. E glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra aos homens de bem. Irmãos, nós somos servos, escravos. Agora a gente precisa aprender isso. Parece que o meu tem que ser tudo do bom, porque aqui é do melhor. Não, se puder a gente faz, irmãos. A gente tem feito algumas coisas aqui na igreja, tudo com excelência. Cada espaço, cada obra, tentando fazer o melhor. Fazer a coisa bem feita, para a glória do nome do Senhor. Agora eu quero terminar, sabe por quê? O mordomo só serve o cardápio do seu Senhor. Eu quero bater nessa tese aqui. Não dá para a gente ficar adaptando, não dá para a gente ficar modificando. Eu questiono muito alguns que só trazem uma palavra palatável, porque o dono do cardápio sabe o que é melhor para a sua igreja. E eu vejo em todos os grandes profetas que Deus levantou uma veia fortíssima para confrontar o povo. Não eram enganadores lisonjas.
Um ministro precisa ter a consciência que ele está escravizado, ele não faz a vontade própria, ele não pode ficar pulando de um lado para o outro, flertando com a igreja daqui, igreja valorizando paz. Irmãos, que isso não é evangelho. Irmãos, eu tenho assim uma alegria tão grande de estar aqui na PIB Vila da Penha, vocês não fazem ideia. Eu tenho tanto prazer de estar aqui, que eu tenho vindo aqui quase que de segunda a segunda. Primeiro ano que eu estava aqui, morando em Campo Grande, a Meire está aqui, e a Meire deve estar por aí. Está lá no departamento infantil. Em um ano, está ali, a Meire está lá atrás. A Meire sabe disso. Em um ano, eu morando em Campo Grande, eu vim aqui na igreja todos os dias. Sabe por quê, irmãos? O que move é o chamado, é o senso que eu estou escravizado para cumprir um propósito. Eu não tenho nada tão precioso na minha vida a não ser fazer isso. Eu preciso constantemente estar levando esse evangelho a toda criatura, e eu não tenho que fazer adaptações, não preciso fazer isso. O mordomo tem que ser de total confiança. Deus não vai entregar cargos e ministérios a gente que não tem confiança. Porque o texto fala, o que Ele quer achar em nós são servos fiéis. Mas fiéis aos mistérios. E alguns vão pensar, pastor, mistério, agora virou pentecostal. Não, querido, é o mistério da palavra de Deus. É a fidelidade. A fidelidade às Escrituras, a fidelidade a tudo quanto o Senhor quer instruir a sua igreja. Cabe a nós transmitir apenas o que recebeu. O dispenseiro não entrega o que não recebeu. Todas as vezes que eu vou pregar, por isso que eu suo nas mãos, por isso que eu estou aqui tremendo diante do Senhor, sabe por quê? Eu me vejo numa total dependência dEle. Não é a minha palavra, mas é a dEle que salva, a dEle que cura, a dEle que transforma, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu queria terminar essa reflexão, porque o dispenseiro, ele não podia reter iguarias, não podia ficar inventando moda, não. E às vezes a gente olha, tem gente que gosta sempre, vai comer a comida, guarda sempre o melhor para o final. Quem é, sabe. Tem gente que já vai logo no melhor. O dispenseiro não cabe fazer isso, cabe a ele servir. Serve. O mordomo precisa agradar o seu Senhor. O Senhor quer achar em nós homens fiéis. Agora, escuta o que eu vou lhe dizer. Não existe sucesso sem fidelidade. Sucesso, ouça o que eu vou te dizer. Sucesso sem fidelidade é pré-anúncio do fracasso. Sucesso sem fidelidade é pré-anúncio do fracasso. Se você não entende o chamado, o propósito, Deus te acorrentou para quê, meu irmão? Aí faz de qualquer jeito, entrega qualquer coisa, vive infeliz. Aí vai num ministério, vai para outro, pula daqui, vai para lá, nada satisfaz, sabe por quê? Você precisa ter um encontro real com Cristo Jesus e saber para que Deus te chamou. Aí quer culpar todo mundo que está ao redor, porque lá deu problema, porque não sei o que, me trataram assim, porque aqui me trataram assim. O apóstolo Paulo aqui está sendo maltratado, o apóstolo Paulo aqui está colocando em xeque a vida dele. Eu quero terminar falando isso. Começaram a julgá-lo, olha o texto, olha o verso 3 em diante. Começou o julgamento. Se tem uma coisa que aquela igreja fez, foi julgá-lo. E começaram a julgar. Nesse processo de julgar, aprenda uma coisa, igreja. Cuidado com o teu julgamento, com a medida com que você vai medir, vos medirão a vós. Não cabe a gente julgar. Tem gente que quer julgar constantemente e indevidamente. Paulo estava sendo criticado ao ponto de ser colocado em xeque o seu apostolado. Diziam que ele era falso, diziam sua doutrina é errada,
Mas quando foi que ele abandonou? Quando foi que ele fez as coisas de qualquer jeito? Quando foi que ele pulou do barco? Em momento algum. Sabe por quê? Um homem que é chamado pelo Senhor, ele está acorrentado para agradar aquele que o alistou. Nada mais importa. Porque o Paulo já se considerava um nada. Esse Paulo já dizia assim: em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da sua glória. Paulo dizia: tudo aquilo que antes era lucro, agora eu considerei como esterco. Ou seja, para Paulo nada valia a pena. Paulo se considerava um nada, porque ele queria viver uma vida em conformidade com aquele que o alistou, agradar ao Senhor a todo tempo. Eu fico me perguntando por que a gente dá tanto valor a julgamento humano, por que a gente dá pouco valor ao que pensamos sobre nós mesmos, e por que a gente não dá nenhum valor ao que Deus pensa sobre cada um de nós. O apóstolo Paulo está dizendo: tem julgamento dos homens, tem julgamento que é meu próprio. Versículo 4b. Agora tem um julgamento que é de Deus. Cuidado, irmão. Nós damos muito valor ao que os outros estão pensando. Há muita gente hoje que acha que ministério é quando você tenta tudo, deu errado, agora você entendeu que tem um chamado. Deus não chama desocupado. Você não entendeu, não. Ministério não é emprego, ministério é trabalho. Porque empregado trabalha por salário, e o trabalhador trabalha por um propósito, por uma missão, para agradar ao Senhor dos Exércitos. Ministério não é emprego. Por isso que o dono da seara procura não empregados, mas trabalhadores. Que não tem espaço para empregado. Empregado vai sempre ter a atitude daquele que não é filho. Está sempre falando: eu faço, não reconhece. Faço, ganho mal. Faço, ninguém cuida de mim. Eu estou no lugar errado, minha vida é errada, ou vida, ou céus. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Vai chegar a 50, 60, 80 anos com o mesmo discurso, e a vida afundando, naufragando. Irmão, entenda, o Senhor me alistou para um trabalho, eu vou cumprir isso. Chamou Meline para outro trabalho, chamou Lucas para outro trabalho, e eles vão trabalhar na seara, cada um com um propósito específico. Eu não quero estar minha vida amarrada a coisa alguma que não seja cumprir a vontade daquele que me chamou. Eu abro mão de tudo. E talvez isso justifique porque a gente saiu de uma casinha lá em Campo Grande, assim, uma caxanguinha boa, sabe? A gente procurava um outro dentro de casa, aí chegava no corredor e falava assim: ei, você está onde? Às vezes não ouvia voz nenhuma, e tinha gente em casa. Aí nós viemos morar aqui no apartamento, que um está lá na cozinha, o outro está lá no quarto. Ei, está falando o que de mim aí? Eu estou ouvindo. $50 metros quadrados. Mas a gente tem tido tanta alegria, sabe por quê? A gente está trabalhando para aquele que nos alistou. Que alegria a gente tem. Importa, irmãos, é viver o plano maior do eterno. Não se preocupe com julgamento, não. Eu queria terminar falando isso. A igreja pode julgar precipitadamente, irmãos podem te julgar precipitadamente, mas Paulo traz que esse conceito de julgamento na hora errada, com critério errado, com motivo errado. Não se preocupe com julgamento, sempre vão querer te julgar, sempre vão querer superestimar, sempre vão querer dizer: você não tem capacidade para estar onde está, porque o que tem de gente invejosa.
Agora, isso nunca me preocupou. Me lembro quando o Naô estava aqui fazendo, o primeiro contato que ele fez comigo, eu peço até perdão, Naô, você publicamente, eu te tratei até mal. Naô falou assim, pastor, processo de sucessão aqui, seu nome está aqui, tem outros. Aí depois, no término da conversa, Naô falou assim, não, pastor, tudo bem, eu já entendi. É que assim, às vezes os pastores estão ligando, perguntando como é que está o processo. Eu falei assim, Naô, sabe quando que eu vou te ligar perguntando isso? É nunca. Eu preciso ouvir a voz daquele que me alistou. O último sinal que eu pedi foi na votação. 3, Deus já tinha falado comigo. E meu coração já transbordava de amor pela PIB Vila da Penha, que eu tinha falado com o pastor João Emílio assim, João Emílio, presta atenção. Mesmo que a igreja fale não, eu queria ir lá, dar um beijo neles e agradecer, porque meu coração está transbordando de amor. Só isso. Quando eu tive a notícia, irmãos, eu dobrei meu joelho, chorei e falei assim, pai, hoje eu viro uma chave. Eu vou me doar por esse povo, eu vou amar esse povo, eu vou caminhar com esse povo, eu vou cumprir aquilo que o Senhor ordenou. Eu estou abrindo mão de todos os sonhos, de tudo que eu planejei. E eu que pensei que agora eu ia descansar um pouco. Mas a palavra de Deus para mim foi levantai-vos e andai, porque eu não será aqui o vosso descanso. Irmãos, eu estou aprisionado por uma obra. Eu vou continuar remando, eu vou continuar remando. Eu vou continuar lutando, eu tenho que agradar ao meu Senhor, eu não tenho vontade própria, a minha vontade é fazer aquele que me enviou. A minha comida, como Jesus disse, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E a tua comida, como é que está sendo? Eu quero que você curvasse a sua cabeça agora e pensasse, Deus, o Senhor me chamou para quê, Pai? Eu estou flertando com outros ministérios, eu estou fora de propósito. O que mais me motiva? Os teus pés estão acorrentados a quê? Por que você faz o que você faz? Você entendeu o que Deus confiou nas suas mãos, sim ou não? Você tem feito uma entrega, que é uma entrega que agrada ao Senhor, sim ou não? Não se preocupe com as críticas, com os julgamentos, irmãos virão. Mas creia, aquele que te alistou, aquele que te separou, Ele te prepara, Ele te capacita, Ele te enche, Ele te dá recurso, Ele que te livra, Ele que te guarda, Ele que vai à tua frente, Ele que convence, Ele que trata todas as coisas. Basta você falar assim, eis-me aqui. Eu queria nessa manhã orar. Eu queria orar por aqueles que estão falando assim, pastor, eu entendi minha vocação, eu entendi o propósito, eu estava vivendo uma vida fora desses quadros, mas nessa manhã eu quero me render ao Senhor, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou entendendo, chega de fugir com objetivos pessoais, não adianta querer estabelecer teu ninho no alto, quem te coloca no alto é o Senhor. Se alinhe com Ele, entre num propósito com Ele. O meu chamado para você agora, você quer aceitar o desafio e dizer, eu estou escravizado, eu não tenho mais vontade própria, eu vou viver para agradar aquele que me alistou. Quantos querem orar com esse pastor? Eu só quero um sinal seu, faz um sinal seu, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou vendo vocês lá em cima, glória a Deus, quanta gente. Há mais alguém? Eu quero orar com você, que é minha direita, estou vendo, glória a Deus. Quantos estão dizendo, eu quero, pastor, eu quero entrar nesse propósito. Você vai viver a vida inteira patinando, perdendo tempo, investindo mal. Vem cumprir o teu chamado. Estou vendo a senhora aqui, glória a Deus. Há mais alguém? Onde é que você está? Faz um sinal assim para o céu. Louvado seja Deus, você é lá, jovem. Há mais alguém dizendo, sou eu, pastor. Senhor,
Toma nossas vidas em tuas mãos. Aqui temos uperetas, aqui temos servos. Nós queremos cumprir a missão, combater o bom combate, dando o nosso melhor. Deus, eu fui chamado para cumprir um propósito. E no primeiro dia que eu cheguei a essa igreja, eu declarei: eu me gastarei e me deixarei gastar por vós. Aumenta o meu amor pela PIB Vila da Penha. Que a cada dia haja uma entrega sincera, uma motivação correta. E que eu possa, Deus, te agradar. Pois eu vim aqui, Deus, não para fazer minha vontade. Eu peço que o Senhor ajude os meus irmãos que corajosamente erguem suas mãos, dizendo: eu quero estar nesse propósito, eu tenho um chamado. Fortifica-os, Deus, os abençoe, e que eles possam sair daqui, Deus, para viver algo melhor, aprisionados, acorrentados, viver para o teu louvor, que a cada dia sejam motivados mais e mais a ter uma entrega total, dependente e confiante que o Senhor vai fazer coisas grandes por intermédio da instrumentalidade da vida deles. Obrigado que o Senhor ainda chama, o Senhor vocaciona, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.